Muito boa tarde a todos os convidados, docentes, alunos, obrigada pela vossa presença. Iremos então dar início à primeira conferência integrada no ciclo de conferências do curso de Solicitadoria, subordinada ao tema Princípios Gerais das Garantias. Passo então a fazer a apresentação da nossa ilustre mesa. Em primeiro lugar, o Dr. Vítor Carioca, Presidente do Instituto Politécnico de Beja. Em segundo lugar, o Professor Dr. Menezes Cordeiro, Professor Catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa. Em terceiro lugar, o Dr. José Lúcio, Juiz Desembargador Presidente da Comarca do Círculo de Beja. Em quarto lugar, o Dr. Dinis Poupinha, representante do Conselho Distrital da Ordem dos Advogados. Em quinto lugar, o Dr. Francisco Cravo, coordenador do curso de Solicitadoria. E, por último, a Dra. Eleonora Cardoso, docente também do curso de Solicitadoria. Obrigada. Ora, muito boa tarde a todos. É uma honra, um prazer tê-los aqui conosco, nesta vossa casa, no Instituto Politécnico de Beja, todos os que aqui estão, os meus amigos, claro, o Sr. Diretor da Câmara Municipal, também. Dizer-lhes que o Instituto tem um enorme prazer em ter connosco, ter-vos aqui nesta casa. Dizer que esta questão da solicitadoria é também, para mim, para o Presidente do Instituto, para este Presidente do Instituto, um ponto de honra. Este foi um curso pelo qual eu lutei muito, muito. Acreditei neste curso, fiz opções no início do meu mandato muito fortes, porque considero de uma relevância muito grande para o nosso Instituto, mas principalmente para as populações, principalmente para a comunidade que nos envolve. Por isso acreditei e acredito neste curso. Houve alguma turbulência que ultrapassamos já e encontrando-nos aqui hoje, neste palco, neste cenário. Eu queria aqui expressar o agradecimento a todos os docentes desta casa que trabalham nesta área, especialmente ao Dr. Cravo, com o qual renovei a minha crença neste curso. Muito obrigado, Dr. Cravo, pelos últimos tempos e por me ajudar a acreditar neste curso e nesta área para o Instituto e para todos. Queria, em particular, tive a oportunidade de ter estado a almoçar já com o professor Menezes Cordeiro. Obrigado, professor. Foi uma honra, uma enorme honra tê-lo conhecido. Também alentejano, como eu, para esta casa e para todos, tenho a certeza que será muito importante a sua vida. É com humildade que lhe agradeço e será com humildade que todos aqui nesta sala lhe irão agradecer o seu saber e o seu conhecimento. Muito obrigado e dizer-lhe, da minha parte, da parte do Instituto Politécnico e com a informalidade que todos me conhecem, me caracteriza, dizer-lhe que esta é a sua casa, será sempre a sua casa quando quiser. Muito obrigado por estar aqui. Ora bem, muito boa tarde a todos. Eu vou ter de ser muito sintético, aliás, habituei-me com 40 anos de tribunais a ser o mais incisivo possível e mais sintético também. A brevidade é, como costumo também dizer, o manjar dos juízes e, naturalmente, que nestas circunstâncias também fui visado aqui pelo Presidente do Instituto e, naturalmente, eu tenho que agradecer as palavras, que são generosas demais, porque eu, quando vim para e fiz um corte praticamente certo na minha vida profissional de advogado, foi intencionalmente, com 40 anos disto, chegou. E eu, se calhar, não estou arrependido por aquilo que se vai bastante nos sítios e por aí fora. De maneira que, quando fiz esse corte e aceitei este convite, não foi por outras coisas, como devem imaginar, que não fossem, de facto, de emprestar alguma experiência da minha vida e sempre tendo em conta que aprendi sempre isso, com a humildade que 2 e 2 no direito não são 4. Que, na verdade, podia emprestar alguma coisa aos alunos, nomeadamente em relação aos docentes e ao curso de solicitadoria, e naquilo que foi possível fazer, eu tentei também passar este testemunho, nomeadamente com duas questões fundamentais. Uma delas que o curso
tinha uma feição, de facto, marcadamente teórica, e isto não era um mini curso de Direito, mas sim um curso que possibilitasse que as pessoas soubessem sair das portas aqui do Instituto e saber fazer. O saber sozinho não chega, como fazer sozinho também não chega. E o saber fazer é fundamental. E quem está num curso desta natureza tem que saber fazer. E foi nessa perspectiva que se alteraram várias coisas. E uma delas, a que se alterou profundamente, foi um conjunto de disciplinas que tinham marcadamente essa feição. É esse o contributo que eu, empenhado nisto, nos últimos anos de vida que me restam, de facto, poder devolver aquilo que a comunidade me deu, com muita satisfação, sendo advogado, com muito orgulho, naturalmente poder devolver à comunidade isso. É essa a perspectiva. E, portanto, este primeiro ciclo de conferências, quando passado fizemos 4, este ano ele foi o primeiro, e eu fiz questão de, e pedi ao professor Lourenço Cordeiro, naturalmente, uma vida completamente recheada, se deve imaginar, enfim, de potencial e de um conjunto, digamos, de obras produzidas, mais de 300 obras produzidas. Ele foi mestre de palco quase por todos nós, magistrados, advogados, dirigentes. E, naturalmente, que tudo isso, enfim, deixa-me com particular orgulho e poder, naturalmente, pedir, e ele, o professor acabou por aceder e fez questão disso. Mas há aqui uma outra nota que eu queria deixar. Sobre Lourenço Cordeiro, independentemente, basta ver só no Google, enfim, e todos aqueles que estudaram, obrigatoriamente estudaram, as obrigações legais, a filosofia do direito, a introdução do direito, etc., sabem perante que personagem estamos nós hoje. E fiz questão de que o Alentejo, que ainda há bocadinho diz isso no almoço, que é maior que a Holanda, ou perto, enfim, muito perto daquilo que é a Holanda, ou maior mesmo seguramente que a Bélgica, com tanto vulto que há, nomeadamente no direito civil, embora não tenha vozes, muitas vezes ativas, tem aqui nesta, completamente certa, como teve o professor Castro Mendes, o professor Antunes Varela, o Pereira Coelho, que irá ser homenageado também, vultos de uma grandeza extraordinária. E o direito civil, de facto, agradece isso. O Alentejo agradece isso. E a pior coisa que a gente pode ter, passando pela vida curta que nós temos, é não agradecer, não ter gratidão. Eu acho que o Alentejo, enfim, que está aqui representado em várias cambiantes, de facto, tem este tributo que eu gostaria de sublinhar aqui. Não vou tomar mais tempo, vou passar à lição do professor, do Dr. António Menezes Cordeiro, sobre o tema que será o primeiro do ciclo de várias conferências. Próxima semana teremos, dia 28, também com 2 magistrados, da insolvência ou da insolvência, depois sobre o processo civil, arrendamento, e iremos por aí fora, explorando todas essas ideias, porque o Instituto não pode estar fechado, como uma faculdade não pode estar fechada à vida, e todos os magistrados, o Lúcio está aqui na mesa também, saberá o que eu estou a dizer, é que na magistratura, tal como na advocacia, no direito ao fim e ao cabo, se nós descarnarmos aquilo que é a ciência da vida, nós não podemos ter uma boa sentença, não podemos ter uma boa decisão. Há muitas coisas que eu costumo dizer que há coisas que não vêm nos livros. E essa experiência feita, daquilo que nós aprendemos com as pessoas, é muito importante para quem é magistrado, para quem decide. Tal como para o advogado, naturalmente. E nessa perspectiva, eu vou estar muito atento à lição do professor Menezes Cordeiro, a quem agradeço mais uma vez publicamente. Enfim, digamos, esta humildade que tem perante este pequeno instituto, mas com a sua grandeza, de facto, vai enriquecer-nos e, naturalmente, enriquecer-nos. Muito obrigado. Bem, por minha parte, prometo que não vou roubar-vos nem mais um minuto do vosso processo de tempo. Tem a palavra o Sr. Professor Menezes Cordeiro. Muito bem, Sr. Desembargador, muito obrigado. As minhas primeiras palavras vão para a Vossa Excelência. Eu recordarei que as previsões jurídicas são todas giras. Os jovens que estão aqui a estudar na área do direito estão de parabéns, fizeram uma boa escolha, mas de todas as profissões a mais gira realmente é de juiz, porque o juiz tem o poder de dizer o direito e deu uma independência nesse momento sobre o seu direito criativo. E, portanto, tem uma honra muito especial estar aqui sobre a presidência de um juiz desembargador. Aceito, Sr. Doutor, os meus especiais cumprimentos. Queria dirigir uma saudação especial ao jovem Dr. Paulo Cavalo, que está aqui em substituição do diretor Vitor Carioca, e a quem agradeço muito este convite, esta magnífica hospitalidade do excelente almoço. Vamos ver se não prejudica agora a minha intervenção. O Sr. Dr. Diniz Poupinha, já o tinha conhecido outras encarnações, e a Sra. Doutora Liliana Cardoso, também as nossas saudações especiais para si, e naturalmente um abraço muito especial ao Dr. Francisco Cravo, que, enfim, é um bom amigo, pessoa generosa, benevolente, exagerada, mas estes exageros também sabem bem,
e que, além disso, quando eu estive aqui nos serviços há uns tempos, de Código da Estrada, e não só, o Dr. Francisco Cabo defendeu-me com total êxito. Portanto, meus amigos, ele não precisa de publicidade, mas se quiserem um advogado, o melhor advogado do Alentejo, o melhor advogado do país, ele está aqui realmente connosco. Sim, senhor, eu tenho aqui várias pessoas conhecidas, a senhora de mulher, o senhor do filho, e, enfim, outros colegas advogados, alguns que eu conheço de anteriores encarnações, já mais estudantes, para todos um abraço muito, muito especial. E como vocês são gentis e eu sou injusto, agora vou castigá-los com uma conferência. A vida é assim, meus amigos, temos que acreditar em Deus Nosso Senhor, que também sim, Senhor, será feita a justiça e o Supremo. Eu não sei se houver conferências, vão ser certamente divertidas. Olha, eu não sabia bem ao que vinha. Há algumas pessoas às quais eu não resisto, o Dr. Francisco Cravo é um deles, e quando ele disse que havia um convite para fazer uma intervenção em Beja, eu juntei Cravo, mais convite, mais Beja, com certeza que estou lá. Mas para tratar de que é bom, e depois logo se vê. Depois ele sugeriu um tema, disse um tema, eu não sabia bem qual era a assistência. Como ultimamente tenho andado a estudar as garantias, e pronto, princípios gerais das garantias. E aqui está, meus amigos, agora estou a encontrar uma justificação porque princípios gerais das garantias. Bem, por várias razões. Em primeiro lugar, porque é um tema que eu estou a tratar neste momento experimentalmente. Os meus amigos sabem que nas universidades se faz pesquisa, ou é suposto fazer-se pesquisa, e fazem-se descobertas, fazem-se invenções. Então eu vou trazer o melhor, eu vou trazer a noiva ainda com um vestido branco. Em segundo lugar, porque é um tema acentuadamente prático. Estes jovens que estão aqui, eu vi a intervenção do Dr. Cravo, não é dirigem-se efetivamente para a prática do direito, e as garantias são muito práticas. São práticas para os banqueiros, naturalmente, mas são práticas também porque exigem a intervenção de pessoas que saibam da matéria, registros, notariado, notificações, essas maravilhas todas que vossas excelências também conhecem. Depois, em terceiro lugar, é um tema muito atual. Neste momento, com o estado em que está o país, as garantias vão ser fortemente solicitadas e temos que as manobrar com virtuosismo. Ora bem, princípios gerais das garantias. Temos que começar por um bocadinho de teoria, princípios, mas o que são os princípios? Eu suponho que as pessoas estão vocacionadas para a prática, se não estiverem sensibilizadas para isso, quando ouvem falar em princípios, ficam logo um pouco arrepiadas, dizem, bom, mas estes princípios deve ser uma matéria, enfim, própria de professores universitários, daqueles que andam lá, enfim, nas grandes altitudes. E temos estes, meus amigos, que não há nada mais prático do que um jogo dos princípios. Porque aquilo que nós fazemos em direito, no fundo, é sempre a concretização de diversos princípios. O princípio obtém-se pela Constituição, a norma obtém-se pela interpretação das fontes, designadamente pela interpretação da lei. Os princípios admitem desvios, a norma, em princípio, no campo de aplicação, aplica-se sempre. Os princípios podem entrar em oposição entre si, a norma pode entrar em oposição entre si, se houver uma oposição de normas, uma delas prevalece, ou porque a lei nova revoga a lei velha, ou porque a lei especial prevalece sobre a geral. Enfim, temos várias regras de conflito que solucionam isso. Todavia, os princípios podem ser igualmente válidos, eficazes e ter sempre aplicação. No caso concreto, é que temos que ver qual dos princípios prevalece, resistem. No caso concreto, em abstrato nós não sabemos. Temos que ver cada situação em si. Eles não são exclusivistas e eles articulam-se entre si de acordo com um certo sistema móvel. Muito bem, princípios das garantias existem, eu procuro inventá-los, vamos ver o que é que resulta nesta matéria. Em primeiro lugar, tentar adaptar princípios gerais de direito às obrigações à área das garantias. O que é que nós obtemos? O princípio da relatividade, normalmente as obrigações, efetivamente, trabalham em relações jurídicas. Eu aqui faço uma pausa para perguntar o seguinte, já está a ver o meu estilo, está a ser bem, não fiz ninguém a adormecer, ninguém se suicidou, então vamos continuar. Normalmente as obrigações trabalham com relações jurídicas, não é? Temos um credor e um devedor e temos uma relação entre si. Pergunta, e nas garantias também é assim? A resposta é sim, em princípio nas garantias também é assim. Mesmo nas chamadas garantias reais, como a penhora e como a hipoteca, que surgiu o direito real, também mesmo nas garantias reais, há efetivamente um credor hipotecário, há um devedor, enfim, nós conseguimos estabelecer sempre relações. É um princípio obrigacional que se adapta bem às garantias. A segunda regra, o segundo princípio geral das obrigações é a tutela do devedor. Meus amigos, desde o direito romano que se descobriu que a lei serve para proteger os fracos, logicamente. Os fortes têm o poder e a defesa da sua própria força. O papel do direito é sempre proteger os fracos. E por isso o direito das obrigações defende o devedor, que é a parte fraca. E defende-o como? Bom, temos aqui uma série de regras em direito das obrigações, eu agora não irei insistir, mas acreditem em mim, existe efetivamente esse princípio. Depois, um outro princípio, que é um princípio estratégico, né, que passa despercebido, é o princípio da irrenunciabilidade antecipada aos direitos. Este princípio deve ser bem sublinhado, que é um princípio típico do direito português, embora apareça noutros direitos.
diz-nos o seguinte: ninguém pode renunciar antecipadamente aos seus direitos. Resulta do 209 do Código Civil e resulta de vários outros preceitos. Porquê? Bem, o direito civil é um direito velhinho. O direito civil é um direito que conhece o espírito das pessoas. Já sabe que nós aqui nas terras do Sul, já não digo só no Alentejo também com certeza, mas nas terras do Sul temos o sangue quente, não? Gostamos de grandes paixões, de grandes entusiasmos e por aí fora. E a pessoa que tem uma grande paixão, um grande entusiasmo, dá. E dá muito facilmente aquilo que não tem. Renuncia muito facilmente aos direitos que ainda não tem. Por isso é que se pedem tantos empréstimos bancários. Não? A pessoa, quando pede um empréstimo, está a dispor daquilo que irá ganhar e, eventualmente, no futuro. E por isso é que se joga tanto no euro milhões. Não? As pessoas estão à espera de ganhar aquilo que agora saibam que não sabem, mas enfim, poderá sair e por aí fora, por aí fora. E justamente por isso, o direito civil tem uma série de regras que bloqueiam a disposição de bens futuros. Não se pode renunciar antecipadamente aos direitos, não se pode doar aquilo que ainda não se tenha, enfim, existem outras regras importantes. Como veem, isto mais garantias é capaz de ter algum sentido. Finalmente, outro princípio de direito das obrigações é o princípio da causalidade, que nos diz, em síntese, que as obrigações andam sempre com a sua causa, com a sua fonte. Ou seja, ninguém pode ir ter com o juiz, conferem a Vossa Excelência, naturalmente, ninguém pode ir ter com o juiz e dizer: olha, aquele menino deve-me 100, não é? O juiz diz: deve 100 depois. Mas tem que explicar porque é que deve os 100, olha, houve um contrato de mútuo, ou porque há uma situação de responsabilidade civil, etc. Qualquer obrigação anda sempre com a sua fonte, com a sua causa, não nos temos. É um princípio geral das obrigações. Pergunta: funciona nas garantias? Sim, senhor, funciona. Então temos aqui princípios gerais das obrigações que nós aplicamos também nas garantias. Eu acho princípios específicos das garantias. O primeiro princípio, que aliás é um princípio basilar, é o seguinte: a garantia garante alguma coisa. Não há garantias nem não garante, mas garante o quê? A garantia tem sempre uma determinada função. E a função da garantia é garantir, assegurar o cumprimento de uma obrigação. Então temos aqui um princípio da funcionalidade. As garantias definem-se não pela sua estrutura, não por um qualquer conceito abstrato, as garantias definem-se pela sua função. A garantia é aquilo que visa assegurar o cumprimento de uma obrigação. Ora, se esta é a função das garantias, então significa que a garantia está sempre na dependência de uma obrigação. Porque se não há obrigação, digamos que não há sujeito, não há objetivo. Garantia de coisa nenhuma não é uma garantia. São dados importantes, são dados que até parecem redundantes, que todavia não aparecem nos livros, ou normalmente não aparecem nos livros, e que devem sempre nortear o intérprete aplicador quando se trata de interpretar e de aplicar o direito. Eu peço desculpa, ainda estou sobrevivente de uma constipação, que de vez em quando se quebrar um pouco a coisa. Segundo princípio, o princípio da assessoriedade. Dizem os especialistas que a assessoriedade é a dogmatização da funcionalidade e da dependência, sendo que nós usamos a expressão dogmática jurídica no sentido da ciência do direito aplicada. Portanto, temos aqui uma aplicação científica, digamos assim, do princípio da funcionalidade e da dependência. Essa assessoriedade, que já vinha no tempo dos romanos, diz-nos fundamentalmente que as garantias são modeladas de acordo com a obrigação que visam assegurar. Ou seja, a garantia, logicamente, não vai além da obrigação que se visa assegurar. A garantia pode, normalmente tem, ou pode ter mais ou menos, mas tem sempre alguma coisa, um regime modelado sobre o da própria obrigação que se visa assegurar. Nós aqui podemos entrar em pormenores, temos várias situações, eu vou, enfim, tentar simplesmente distinguir tipos de assessoriedade. Temos uma assessoriedade forte, que é aquela que se verifica na fiança. Por exemplo, no caso da fiança, a fiança acompanha a obrigação garantida no seu nascimento, no seu âmbito, na transmissão, na execução, de tal maneira que, se nós quisermos conhecer o conteúdo da obrigação do fiador, temos que conhecer qual é o conteúdo da obrigação principal, da obrigação garantida. Depois temos situações de assessoriedade média, em que há algum acompanhamento, mas não total, isso sucede designadamente nas garantias reais, penhor e hipoteca. E depois temos uma assessoriedade fraca que surge na garantia autónoma. Esta assessoriedade fraca que surge na garantia autónoma não tem sido apontada, eu vou sublinhá-la um bocadinho. Na garantia autónoma, nós temos uma situação na qual o garante executa uma determinada prestação se lhe for solicitada pelo beneficiário, independentemente de outras considerações. De tal maneira que a garantia autónoma é muitas vezes apresentada como sendo uma garantia não acessória. Mesmo na jurisprudência dos nossos tribunais superiores, aliás, de acordo com a doutrina, diz muitas vezes que a diferença entre a garantia autónoma
E a fiança está em que a fiança é acessória, a garantia autónoma não o é. Ora bem, mas não é bem assim. Não é bem assim porquê? Vamos lá ver, a garantia autónoma é uma garantia que ou é garantia ou não é. Se a garantia autónoma funciona independentemente de qualquer obrigação. Por exemplo, o beneficiário da garantia tem o direito, que recebeu por contrato, de ir a um banco e dizer, olha, paga-me esta prestação. E não tem que dizer mais nada. Meus amigos, isto já não é uma garantia, esta é uma ordem de pagamento. Para haver uma garantia autónoma, não é? O beneficiário terá de ir ter com o banco e dizer, olha, paga-me X, porque o devedor não pagou, ao menos isto. Eu banquei que paga, pronto, muito bem. Mas já há aqui um traço de assessoriedade. Qual é o reflexo prático disto? O reflexo prático disto está em que, nas situações de abuso, manifesto ou de fraude, se for acionada uma garantia autónoma, nessa altura, o banqueiro pode, ou deve, normalmente até faz isso parte do tribunal, não executa essa mesma garantia. Bom, vamos ver um pouco mais à frente, se entretanto o Sr. Desembargador não tirar a palavra por excesso de duração da conferência. Vamos ver um pouco mais à frente, não é, como é que nós podemos tratar estas garantias autónomas, que são efetivamente garantias perigosas. Terceiro princípio, o princípio da subsidiariedade. Os meus estudantes às vezes têm uma dificuldade, assim, à primeira, em distinguir a assessoriedade da subsidiariedade. Então, vamos ver, no caso da assessoriedade, a figura da garantia é modelada sobre a figura da obrigação da prestação garantida, da prestação principal. No caso do princípio da subsidiariedade, diz a garantia só funciona se não funcionar a obrigação principal. Digamos, no caso da assessoriedade, elas estão lado a lado, no caso da subsidiariedade, estão em fila, primeiro uma e depois outra. Também nós temos situações de aplicações subsidiárias do direito, a gente se lembra do artigo 3º do Código Velha-Beirão, do Código Comercial, que diz que se não houver solução no Código Comercial, aplica-se subsidiariamente o direito civil, ou no artigo 4.2 do Código das Sociedades Comerciais, que diz que se não houver solução perante o Código das Sociedades Comerciais e mais umas coisas, recorre-se ao regime do contrato de sociedade civil, tal como diz o 980 e seguintes do Código Civil. Muito bem, agora vamos aplicar isto às garantias, a ver o que é que daqui resulta. No direito romano, não vi esta ideia da subsidiariedade. Ou seja, se houvesse alguém que desse uma garantia por uma obrigação, o garante podia ser imediatamente demandado, independentemente do que se passasse com o devedor principal. Todavia, ao longo da história, esta solução foi considerada muito enérgica, era perigosa para o garante. De tal maneira que houve uma novela no século VI, depois de Cristo, do emperador Justiniano, que estabeleceu a ideia que só se podia demandar o devedor, digamos, garante, o fiador, se o devedor principal não pudesse todo pagar. Chama-se isto, tecnicamente, o benefício da execução. Este benefício da execução surgiu em vários códigos, por aí fora, e até ao nosso atual Código Civil. Bem, pronto, esta é a consistência máxima da subsidiariedade. Agora pergunta-se, mas isto é um princípio? Existe nas diversas garantias? Enfim, uma resposta integral a esta pergunta pressuporia aqui um pequeno seminário sobre esta matéria. Eu vou apresentar apenas aqui algumas conclusões, que são as seguintes. Que, efetivamente, o benefício da execução existe no domínio da hipoteca. No domínio da fiança, pode haver renúncia, mas a ideia de subsidiariedade é uma ideia que vai para além do benefício da execução. Ela manifesta-se, por exemplo, na necessidade que tenha o credor, antes de pedir cumprimento ao garante, de dizer ao menos o seguinte, é que ele não cumpriu, o principal não cumpriu, portanto agora vou ter assim que cumpra. Ora, como ele não cumpriu, cumpre você, cá temos a ideia da subsidiariedade, e nós temos diversos preceitos, para além do benefício da execução, na fiança que asseguram isto mesmo. Assim como temos nas regras sobre a separação de patrimónios, não é insistir muito nesse aspecto, aliás é bastante simpático, mas havendo separação de patrimónios, também só é possível recorrer ao património garante depois de se verificar que o património que responde em primeira linha não vai lá. Temos que arrumar esta matéria, a normação é gira e é curiosa, e eu ponto uma subsidiariedade forte direta no caso da fiança, uma subsidiariedade forte invertida no caso da hipoteca e do penhor. O que é que acontece aí? No caso da hipoteca e do penhor, o credor vai executar a hipoteca, mas só se a hipoteca não chegar é que pode passar aos restantes bens. Primeiro aparece o bem hipotecado e depois o resto. Cá temos a ideia de subsidiariedade, só que aqui está ao contrário. Começa-se pelo bem garante e depois é que se passa ao resto. E depois temos exemplos também de subsidiariedade média e de subsidiariedade forte, que eu tinha que explicar agora um bocadinho o funcionamento das sociedades, depois se houver dúvidas, outra a gente vai a essa matéria. Ora bem, isto é um conteúdo, isto é formal ou isto tem realmente valores por detrás? Os amigos, claro, têm valores. Reparem,
não é justo que uma pessoa que dá garantia seja logo demandada em vez do devedor. Há aqui uma ideia sempre de proteção do garante. Mas uma segunda ideia que me parece importante é que o devedor é devedor. O devedor tem que gerir as coisas de modo a cumprir aquilo que efetivamente deve. Se nós estabelecemos regras em que o devedor não cumpre e, além de mais, pode nem ser incomodado, então eu vejo vias, os devedores não cumprem porque sabem que não são incomodados. Ou seja, há uma má gestão da riqueza e o direito civil, naturalmente, não permite essa matéria. Vamos ao princípio, o quarto princípio, que é o princípio da proteção do garante. Eu já referi aqui que o direito civil foi inventado para proteger os fracos. E no caso das garantias são perigosas. Não se esqueçam, as garantias são muito perigosas. É o produto mais perigoso que hoje em dia o direito civil permite. Ora bem, no caso das garantias, impõe-se, por meio de razão, de proteger o garante. E ao longo da história houve várias medidas, enfim, foram tomadas para proteger o garante. Eu vou referir algumas até pela curiosidade e até pela repercussão atual que ainda tem. É mais engraçado, porventura, foi o Senatus Consulto Valeriano. O Senatus Consulto Valeriano, uma medida tomada pelo Senado Romano, no século I depois de Cristo, foi um cônsul chamado Velleius Tutor, que sugeriu esta medida, fez uma intervenção muito gira no Senado Romano, dizendo que não podia ser, que as mulheres andavam a dar garantias e que isso era uma desgraça para toda a gente. Então o Senado dos Consultos Valeriano proibiu às mulheres prestarem garantias. Ora bem, os especialistas discutem. Uns dizem que isto era uma medida de tutela da família e outros dizem que isto era uma medida reacionária tomada pelo Senado de Roma numa altura em que as senhoras andavam muito fora de casa e começavam a intervir na política e na economia e, portanto, era melhor repor a ordem tradicional das coisas. A discussão continua. O que é certo é que este Senado dos Consultos Valeriano deu origem ao benefício valeriano, à proteção valeriana, como vocês quiserem, manteve-se ao longo dos séculos e ainda aparecia no nosso artigo 819 do Código de Seabra, do Código Civil de 1867, que dizia o seguinte: podem afiançar todos os que podem contratar, exceto as mulheres, não sendo comerciantes. Bem, isto era uma medida estranha. A pessoa Guilherme Moreira já dizia que isto não fazia muito sentido e até explicava que as mulheres têm mais senso que os homens e por isso não valia a pena estar com medidas desse género. Depois até houve pessoas que foram mais longe, dizendo que devia haver um benefício valeriano, não era para proteger as mulheres, era para proteger os homens. E o professor Vancherla, enfim, como era uma pessoa mais democrática, dizia que deve ser protegido dos dois. Portanto, a mulher não pode prestar fiança sem consentimento do marido e o marido não pode prestar também sem consentimento da mulher. Mas, enfim, as coisas são como são. Tudo isso hoje em dia foi revogado, foi-se para a igualdade, mas não é igualdade protegendo os dois, é igualdade não protegendo ninguém. Não protegendo ninguém. Meus amigos, o direito tem coisas realmente giras. Vocês acreditam que este benefício valeriano, que antes protegia as mulheres, agora apareceu para proteger as sociedades? É verdade. As sociedades não podem prestar garantias. É o que resulta do artigo 6.3 do Código das Sociedades Comerciais, portanto são as damas do nosso tempo, são as sociedades. A não ser que estas garantias seja para proveito próprio das sociedades, a sociedade tem uma dívida e ela própria, a sociedade garante a sua dívida, tudo bem, não podem garantir as dívidas de terceiros, a não ser em condições, enfim, particulares, que agora também não vou efetivamente aqui referenciar. Depois, proteção dos menores. É verdade, os menores também estão protegidos, segundo a lei. Em certos casos, o representante legal dos menores, o pai ou o tutor, pode prestar garantias em representação do menor, mas tem que ir ter licença ao tribunal, agora tem que ir ter licença ao Ministério Público. Então o que é que nós podemos dizer? Bem, podemos dizer que ao longo da história há um princípio geral da tutela do garante, que esse princípio dá lugar a algumas regras, designadamente a tutela das sociedades, que a proteção dos garantes não é nada de especial, ou seja, esta tutela não é excepcional, ou seja, esta tutela pode ser alargada para analogia. Por exemplo, a proibição das sociedades de garantirem dívidas de terceiros pode ser estendida às associações, às fundações, enfim, outras pessoas coletivas, e com isso conseguimos efetivamente uma proteção do garante. Agora, aqui uma pequena novidade, que é uma... parece um bocado falta de modéstia, não é? Que é uma invenção deste vosso criado e admirador, e que eu vou comunicar aqui neste simpático anfiteatro de Beja, em primeiras núpcias, que é o seguinte: é relativamente às garantias autónomas. Estas garantias autónomas são estas garantias que não são praticamente acessórias, em que basta que o credor venha dizer: olha, aquele senhor não cumpriu, dê-me o dinheiro, e aí o garante tem que dar. Estas garantias autónomas são pólvora, isto é perigosíssimo. Isto é um negócio perigosíssimo, isto é um negócio de risco, mas de elevadíssimo risco. Ora bem, se pensarmos no conjunto da ordem jurídica portuguesa, o que é que nós verificamos? Aqui emitir uma garantia autónoma é uma aposta. É uma aposta, não há nenhuma
num esquema que garante, que assegure que realmente o devedor cumpre ou deixa de cumprir, agora o garante esse é que vai cumprir com certeza. Mas é uma aposta, o Código Civil considera o Código de Jogo de Aposta como fonte de meras obrigações naturais, antes não pode ser exigido judicialmente. E se for uma pessoa coletiva a emitir uma garantia autónoma, além do benefício voleiano que se aplica hoje às sociedades, ainda tínhamos uma outra coisa, é que as pessoas coletivas não têm, do meu ponto de vista, capacidade de gozo para praticar atos aleatórios. Uma pessoa coletiva, uma sociedade, uma associação, uma fundação, não pode ir apostar nos cavalos, não pode ir jogar para o casino, enfim, se poderia, em rigor, não é fazer uma pequena tómbola para ajudar os empregados, mas nada mais do que isso, não tem capacidade jurídica para praticar atos aleatórios, porque o ato aleatório é um plus em relação aos atos gratuitos, e a pessoa coletiva não pode praticar atos gratuitos. Então quer dizer que estas garantias autónomas são todas ilegais, não é? Ou dão lugar a obrigações naturais ou estão proibidas. Bem, elas não são ilegais desde que deixem de ser aleatórias. Ora, como é que uma garantia autónoma deixa de ser aleatória? Ela deixa de ser aleatória se for praticada em grandes números. Ou seja, se houver uma entidade que possa emitir garantias autónomas em grande quantidade, essa entidade faz cálculos estatísticos. Essa entidade já sabe que de tantos devedores há uns quantos que não cumprem. Não sabe quais, isso é que era bom, não sabe quais, mas sabe quantos. É como as companhias de seguros. Se tivesse aqui os especialistas em seguros, olhava para este anfiteatro e dizia: meus amigos, daqui a 10 anos já morreram uns quantos, princípios mais velhos. Já morreram uns quantos. Quem é que morreu? Isso não sei. Mas estatisticamente é assim. Portanto, os cálculos estatísticos realmente dão essa matéria. E, portanto, voltando às nossas garantias autónomas, o profissional que emita garantias autónomas em grande quantidade sabe quantas é que não vão ser cumpridas. E, portanto, para esse já não é aleatório. Para esse até é um negócio lucrativo. É como um contrato de seguro. Se for uma pessoa a celebrar um contrato de seguro, isto é uma aposta. Agora, se for uma seguradora, se celebra milhares de contratos de seguro, deixa de ser aleatório e já sabe, enfim, como fixar os prémios do seguro. Então quer dizer que as garantias autónomas só podem ser prestadas por profissionais. Mas nessa altura aplica-se o regime geral das instituições de crédito, o qual diz, não vou estar agora a ler os preceitos, mas diz que em termos profissionais só as instituições de crédito é que podem emitir garantias. Logo, a garantia autónoma só pode licitamente ser emitida por um banco. Portanto, chamamos de garantia bancária autónoma, as garantias autónomas são sempre bancárias. Realmente, isto não estava nos livros, mas vocês percorrerem a jurisprudência verificarão que todos os casos de garantias autónomas são sempre bancárias que estão omitidos e por isso a gente fala em garantias bancárias autónomas. Temos um outro princípio agora, que é o princípio que é mais, enfim, delicado, talvez mais giro pelas repercussões que tem, que é o princípio da ética dos negócios. E nós podemos aqui fazer um apelo aos bons costumes. À partida, nós temos as seguintes reflexões. Como os meus amigos sabem, a maioridade hoje em dia obtém-se aos 18 anos. No tempo do Código Civil, da versão inicial, era aos 21. No tempo das ordenações, era aos 25. Portanto, parece que, enfim, os seres humanos cada vez, agora podem dizer, amadurecem mais cedo ou envelhecem mais depressa. Não sei se a experiência confirma isso, mas aparentemente a experiência diz exatamente o contrário. Diz o contrário, ainda bem, acho que é uma boa notícia, não é? É quanto mais se alongam os estudos, mais lento é o amadurecimento no sentido de envelhecimento humano. Digamos que na Idade Média, ou enfim, em tempos mais antigos, não é? Um homem de 18 anos era um homem, não tinha mais nada para fazer, não é? Era criar a família, trabalhar, sobreviver e depois morrer na graça de Deus, ponto. Ao passo que hoje em dia, com 18 anos, é um jovem que está a começar uma carreira universitária, começa a começar a estudar. E ainda há muito que fazer antes de encerrar isso. Portanto, este abaixamento da idade da maioridade, tem fundamentalmente razões políticas, se bem que não agimos aqui esta vitória. Esse abaixamento da idade da maioridade não corresponde efetivamente à realidade no terreno. Mas as leis realmente são políticas. Havia um grande pensador ocidental, de seu nome Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido por Lenin, que dizia que o direito era fundamentalmente propaganda. Bom, eu não vou tão longe quanto isso, não é? Mas enfim, são estas leis. Mas o direito tem os tais princípios, que pretendem ir mais longe do que as leis. E por isso é preciso ter cuidado com a matéria das garantias e designadamente com as garantias passadas por jovens, ainda que tenham os tais 18 anos. Se não tiverem, enfim, já temos aí uma defesa mais eficaz. E agora eu vou-lhes referir aqui algumas decisões de tribunais alemães sobre essa matéria. Em 1988, o Tribunal admitiu como válida uma garantia de 350 mil marcos, na altura, passados por dois jovens, um de 20 e um de 21 anos, que não tinham nenhum património. Claro, não tinham nenhum património, depois não pagaram, foram declarados insolventes.
Em fevereiro também de 89, o chamado caso dos noivos. O que é que aconteceu? O pai resolveu contrair determinada dívida e o banqueiro pediu uma garantia da filha, que tinha 19 anos, que tinha um namorado de 22, sendo que a filha ganhava 500 euros por mês e o namorado tinha uma bolsa de estudante de 200 euros. O tribunal considerou que era válida esta garantia. Claro, depois, como não tinha dinheiro a pagar, foram todos declarados insolventes. Em 1989, houve um caso de também um jovem que afiançou uma dívida de 100 mil marcos. Não tinha dinheiro, não tinha património, não tinha coisa nenhuma. Este nem emprego tinha, declarado insolvente. O caso do estudante de 91, também a mesma coisa, 21 anos, uma dívida de 100 mil marcos, não tinha dinheiro. Este afiançou uma dívida de uma sociedade por cotas, que eram sócios dos pais, né, declarado insolvente. Depois temos o caso da mulher infeliz. Era uma jovem senhora, casada, 27 anos, passou uma fiança global pelos negócios do marido. Depois, ainda por cima depois do divórcio, não é? Foi acionada por essas dívidas, não tinha património, não tinha dinheiro, foi declarada insolvente. Ora bem, são decisões sucessivas em que, como veem, os tribunais são implacáveis. Até que a coisa foi parar ao Tribunal Constitucional Alemão. Foi parar o caso do Tribunal Constitucional Alemão, justamente a propósito de uma jovem que tinha passado uma garantia por dívidas do pai, num valor muito elevado, e não tinha património. E foi condenada a pagar. E o Tribunal Constitucional Alemão entendeu que numa situação dessas havia princípios, designadamente os bons costumes e a boa-fé, e que permitiam um controle do Tribunal sobre esta situação. Por isso considerou inconstitucionais as interpretações de vários preceitos que permitiam, neste caso, a execução. Portanto, aí deu-se realmente uma reviravolta na jurisprudência alemã, e a partir daí os tribunais passaram a invalidar as garantias passadas por jovens, embora maiores, passadas por jovens e sem património. Em vários casos temos garantias de milhões de marcos alemães na altura, garantidos por um jovem de 23 anos que estava a cumprir o serviço militar e, como tal, ganhava 750 euros, cumprir o serviço militar é bem pago na Alemanha, 750 euros, e aí foi invalidada e foi dito além de mais que os pais estavam a quebrar o dever de assistência ao admitir que os filhos, ou que este filho passasse uma garantia dessa natureza. Enfim, uma série de outras decisões, enfim, agora vou saltá-las, mas dizem isso. Agora fica a pergunta, mas os banqueiros são tão safados que vão executar garantias contra jovens que não têm património, mas só pelo gosto de os declararem insolventes? Claro que a pessoa pode dizer, se não tem património, tanto lhe dá ser declarada insolvente como não. Não é assim. Uma pessoa começa a sua carreira sendo declarada insolvente, por muitas voltas que dê, é evidente que é uma pessoa que há de sempre inspirar menos confiança. Então, porquê que os banqueiros fazem isto? Temos aqui desculpas desta natureza. A primeira desculpa, porque nestas situações súbitas, enfim, insolvências ou quebras dos devedores principais, muitas vezes os bens são passados para os filhos, ou para os namorados, ou para, enfim, para os companheiros, o que vocês quiserem. E é difícil controlar isso. Evidentemente, se fosse conseguir apurar, como sabem, existe a Pauliana, uma medida Pauliana resolve os problemas. Mas o dinheirinho ninguém sabe onde é que ele para. Não sei se é verdade ou não, mas quando se dizem coisas destas, é preciso prová-las naturalmente. Segunda desculpa, não é bem uma desculpa, mas é uma explicação. É que dentro dos bancos, os vários funcionários andam todos ao despique entre si, a ver quem é que apresenta a melhor folha de serviços. E um funcionário que leva lá ao diretor situações de garantias, em que depois ninguém tem dinheiro, não devedor, não garante, o diretor diz, estamos que vai o negócio que você está aqui a fazer para o banco. Então, a maneira de, apesar de tudo, construírem um dossiê, construírem alguma desculpa, é conseguir ao menos que seja toda a gente declarada insolvente. Pronto, isto é tudo muito bonito, mas o direito tem efetivamente meios para acudir a estas situações. E quais são esses meios? Existe uma ética dos negócios. Ética é essa que nós conseguimos juridificar através da regra dos bons costumes. Bons costumes têm duas áreas significativas. Uma são regras de conduta sexual e familiar, de que o Código Civil não fala. O Código Civil é muito lúdico e não fala de sexo. Mas depois temos uma segunda área, mas toda a gente sabe quais são as regras, naturalmente. E depois há uma segunda área, em que os bons costumes têm a ver com princípios injuntivos que não podem ser afastados pela ordem, e designadamente com certas deontologias profissionais. Existe uma deontologia bancária que diz que o banqueiro não pode, não deve estar a pedir garantias desta natureza. E se o fizer atento contra os bons costumes, aí a gente vai buscar o artigo 180 do Código Civil, no meio do santo, garantia é nula. Mais um princípio, o princípio da informação e da contenção. Vamos já diretamente ao problema. O banqueiro deve informar
o garante da situação do devedor. Vamos imaginar, por exemplo, alguém que tem umas contas desgraçadas no banco, está embora, tem dívidas, não paga, aquilo está uma miséria. E o banqueiro diz: isto não pode continuar assim. E diz o devedor: mas eu arranjo um garante, uma pessoa cheia de dinheiro que vai dar uma garantia. Então quem é que o senhor fulano? Pergunta: o banqueiro deve avisar o senhor fulano da real situação do devedor? Ora bem, se o banqueiro avisa ao garante da real situação do devedor, nessa altura, se calhar, o garante já não garante coisa nenhuma. Portanto, fica aqui a pergunta: o banqueiro deve fazê-lo ou não? O banqueiro existe para ganhar dinheiro. O banqueiro não é um santo, é evidente, ninguém está à espera que seja um santo, mandar fazer doações. Por outro lado, vem-se dizer que não há nenhuma relação especial de confiança entre o banqueiro e o garante. O banqueiro pode nem conhecer o garante, normalmente nem conhece o garante. Por isso, os tribunais têm vindo a negar a existência de um dever de informação da carga do banqueiro, no sentido de prevenir o garante, devido ao risco que ele corra quando assuma determinadas garantias. Em compensação, existe, sim, um fortíssimo dever de informação entre o devedor e o garante. A pessoa que pede a um amigo ou um familiar ou qualquer coisa que lhe garanta uma dívida tem um dever imperioso de dizer qual é a verdadeira situação e qual é o risco de incumprimento que exista. Mas isso, enfim, é outro tipo de relação, já não é a relação com o banqueiro. E, portanto, estamos aqui entendidos, não há, à partida, um especial dever de informação do banqueiro em relação ao garante, a não ser em casos escandalosos. Por exemplo, pessoas que vão com os avós ou com os pais já de certa idade para garantir umas dívidas e tal, em que os senhores não se aguentam de pé, ou nem percebem o que é que estão a fazer, ou nem sabem ensinar, ou, enfim, se o banqueiro se apercebe que manifestamente o garante não sabe o que é que está ali a fazer, então, nessa altura tem o dever de informar. Houve um caso discutido nos tribunais alemães, que parece um caso um bocado estapafúrdio, mas enfim, quando uma pessoa tinha garantido uma determinada dívida, através de fiança, e depois quando foi demandada, disse: mas não sabia, eu pensei que tinha de assinar os postais de boas festas, e no meio daquilo tudo assinei uma garantia, como é que é possível e tal. É estranho porque esta assinatura de postais de boas festas deu-se no banco, e não em casa. Mas enfim, o tribunal deu por provado que realmente a pessoa não sabia o que estava a fazer, então nessa altura é invalidada essa garantia. E quanto à contenção, o banqueiro deve ser contido quando pede garantias. Curiosamente, o direito brasileiro, que admite garantias muito exageradas, tem o princípio da contenção para a defesa dos consumidores. No caso do excesso de garantias, o banqueiro são invalidadas, todas elas são invalidadas. Em garantias não existe isso. E os banqueiros portugueses, geralmente, são de um exagero, às vezes, demencial na exigência de garantias. Eu tenho passado pelas mãos a situações perfeitamente estapafúrdias. Será, por exemplo, para garantir uma dívida de 40 mil euros, é dada a hipoteca de um bem imóvel que vale 100 mil, ainda por cima 100 mil, avaliados pelo banqueiro, enfim, que faz sempre umas avaliações extremamente por baixo. Mas, além disso, ainda cria mais fianças de 8 pessoas, todas elas solventes, e, além disso, ainda tinham que essas 8 pessoas fazer um seguro de vida para a totalidade da dívida a favor do banqueiro. Portanto, eu não sei realmente se nós estaremos nas estratosferas, mas são casos reais, há outros. Não é? Ora bem, são situações, geralmente, em que se exige contenção ao banqueiro. Depois, há duas situações extremamente preocupantes, que estão documentadas na prática, não sei se na experiência dos tribunais, mas o Sr. Desembargador certamente dirá se conhecer acordos nesse sentido. A primeira é a chamada exigência surpresa. O que é que acontece? Negocia-se durante muito tempo com o banqueiro uma determinada quantia, empréstimo, está tudo combinado, e depois, no momento em que vai ser formalizada, diz ao banqueiro: eu agora precisava de mais do que uma assinaturazinha, aqui de uns avalos, ou mais umas garantias pessoais, ou por aí fora. Ou seja, faz uma exigência surpresa naquele momento de garantias suplementares. Evidentemente, as pessoas podem dizer: mas não estava nada disto combinado, por simplesmente já não fazemos a operação. Só que as pessoas, quando estão muito tempo a negociar créditos com banqueiros, normalmente estão em situações complicadas, portanto precisam mesmo daquele crédito para assegurar o funcionamento da empresa, para assegurar a manutenção de postos de trabalho, por aí fora, por aí fora, por aí fora. E, portanto, não estão em condições de recusar. E como não estão em condições de recusar, então dão essa garantia. É muito difícil depois fazer prova destas situações, de ser por coação, ou por estado de necessidade, ou por aí fora, e por isso compete aos banqueiros terem códigos de ética que vedem condutas desta natureza. Segunda questão, essa famigerada lista negra do Banco de Portugal. O que é que acontece, meus amigos? Hoje em dia, como sabem, toda esta gente está ligada por via informática. E se alguém entra em cumprimento, isso é comunicado ao Banco de Portugal. E o Banco de Portugal tem lá uma lista negra, e a pessoa entra para a lista negra. Se entra para a lista negra, já não consegue crédito de parte nenhuma, vai pedir a outro banco o empréstimo, não é? O banqueiro mete lá o nome e os dados no computador e lista negra. Ora bem, e se uma pessoa entra na lista negra, realmente é um problema, vai ter que sair rapidamente dela, mas sair como? Vamos lá ver, eu sou num compro,
banqueiro diz, você não cumpriu, lista negra. A pessoa diz, não cumpri porque não há dívida, eu já tinha cumprido, ou porque este contrato é uma safadeza, ou qualquer outra razão. E diz, o banqueiro, ótimo, traga cá uma sentença do juiz. A sentença do juiz pode demorar muito tempo a vir, entretanto já na lista negra. Ora bem, isto é uma situação preocupantíssima. Isto é uma situação que confere à banca uma espécie de privilégio de execução prévia, não é? Que havia para a administração, quer dizer, paga primeiro e discute depois. Só paga primeiro e discute depois, e se a pessoa não tem dinheiro, isso, enfim, é uma situação realmente preocupante, e a maneira de contornar isto, para já, é com o princípio da contenção na conta do banqueiro. Último princípio, tutela do consumidor. Bem, antes de mais, um aviso, o consumidor, em termos jurídicos, é a última entidade do circuito económico. Temos produtor, distribuidor, consumidor. O consumidor é a última entidade do circuito económico. O consumidor não é um devorador. Portanto, a expressão consumir dá a impressão que é, enfim, assimilar, devorar, o que vocês quiserem. Não é? É para explicar que depois há consumidores de produtos financeiros. Eles não consomem, não é no sentido de absorver os tais produtos, simplesmente é o último do circuito económico. O consumidor é protegido pelas leis, enfim, por regras comunitárias. Também aqui tenho que chamar a atenção deste simpático auditório para o facto de nada ser inocente. Isto, inocência, neste mundo é complicado. Porque é que aparecem regras comunitárias, europeias, de tutela do consumidor? Por razões de concorrência. O que sucede é o seguinte, é que nos países ricos do Norte havia e há associações de defesa do consumidor que são poderosas. E como são poderosas, também em termos eleitorais, levaram à aprovação de regras de tutela do consumidor. Em termos económicos, a tutela do consumidor é um custo acrescido. Ou seja, uma tutela eficaz do consumidor implica que os produtores tenham mais cuidado, que os distribuidores tenham mais cuidado, com determinados requisitos para a produção e para a distribuição, e tudo isto é custo. Portanto, o produto final é caro, é mais caro. Ora bem, como nos países do Sul não havia essas defesas todas, teoricamente os produtos são mais baratos. Ora, se os produtos são mais baratos, batem na concorrência dos produtos dos países do Norte. Ora bem, aí a comunidade europeia não é só sensibilizada para estes problemas, quando efetivamente os países ricos do Norte são prejudicados. Convém, o meu pensamento é moderadamente eurocético. Ora bem, perante isto, então, sim senhor, vamos já defender os consumidores em toda a Europa para ter a certeza que os custos são iguais para todos. Então, apareceram regras europeias de defesa do consumidor. Bem, sabem que às vezes os nossos senhores querem ter linhas tortas. Realmente estas linhas são tortas, mas o resultado final é interessante. É a defesa do consumidor, com certeza. Muito bem. Ora bem, no termo das garantias, há realmente algumas regras importantes de defesa do consumidor. Primeiro, o recurso às técnicas das cláusulas contratuais gerais. São habituais na banca, são habituais nas garantias, há uma certa regras de defesa do consumidor no domínio das cláusulas contratuais gerais, tudo isto se aplica às garantias, ainda que haja mais normas de exceção de produtos financeiros, mas a gente consegue trabalhar com isso. Segundo aspecto, crédito ao consumo. O crédito ao consumo tem uma série de regras. Eu costumo dizer aos estudantes, enfim, que se dedicam a esta matéria, normalmente as regras de defesa do consumidor nunca mais acabam, mas a gente faz um resumo em duas. São duas, tudo isto são duas. Primeiro, informação. Informação acrescida tem direito o consumidor. Segundo, direito ao arrependimento. Ou seja, em contratos considerados de consumo, inclusive no caso de produtos financeiros, o consumidor tem o direito de celebrar o contrato, depois pode arrepender-se. Tem um prazo para o arrependimento. Se arrepender, o contrato tem-se por não celebrar, temos de discutir se é uma resolução em sentido técnico, não é? Devolve aquilo e acabou-se, ficam todos amigos. Muito bem, são estas, depois o resto, enfim, são condimentos, estas regras. Ora bem, isto também funciona no domínio do crédito ao consumo e das garantias, entendo eu, que sejam prestadas no domínio do crédito ao consumo. Tanto o devedor, digamos, nos termos de uma operação de crédito ao consumo, como o que garanta essas operações, se for um consumidor, pode arrepender-se e com isso fazer cair o contrato. Meus amigos, que isto não está diretamente na lei, infere-se da lei, agora tinha que fazer uma explicação mais extensa, vou uma pausa a isso, fica para já apenas a minha modesta conclusão. Depois, nós podemos sempre invocar aqui neste domínio os princípios gerais do direito, designadamente a tutela da boa-fé e por aí fora. Nós temos neste momento uma diretriz comunitária que ainda não foi transposta sobre crédito imobiliário para habitação, que também tem algumas regras de proteção do consumidor. Meus amigos, para concluir, o que é que nós tiramos destes princípios? Vocês viram que, em alguns casos, temos uma aplicação imediata dos princípios, por exemplo, na invalidação daquelas garantias passadas por jovens sem património e por aí fora. Noutros casos, estes princípios redundam mais em construção científica e em informação da matéria. Todavia, em todos eles,
Esta articulação dos princípios é um poderoso auxiliar de interpretação, é um excelente auxiliar de aplicação e depois permite, tomada a decisão ou tendo um projeto de decisão jurídica, fazer um controle da sua idoneidade e da sua eficiência. E pronto, meus amigos, foi um momento agradável. Senhores vereadores, agradeço muito a palavra.